ideia de direita e esquerda. É uma disposição física dos parlamentares, jacobinos, girondinos lá e tal, um pouco antes da Revolução Francesa. Então, quando a gente fala em direita e esquerda hoje, é isso que a gente está evocando, tá? Uma posição física no parlamento francês lá do século XVIII em relação a quem queria que a monarquia e o regime, o antigo, chamado hoje de antigo regime, continuasse, e que, do lado esquerdo, aqueles que queriam que o regime acabasse e que fosse instituída aquilo que eles estavam chamando naquele momento de democracia, tá? E de república, whatever. Bom, mas aí a gente precisa associar os elementos que fazem a esquerda ser esquerda do ponto de vista bem superficial, tá? Mas conceitualmente, como é que as coisas vão se formando. Talvez a gente possa encaixar o princípio da visão de mundo de uma pessoa que se considera de esquerda lá num filósofo daquele período chamado Jean-Jacques Rousseau. Então, muita gente já ouviu falar essa história, talvez eu me repita aqui, mas eu acho importante falar. O Rousseau foi um filósofo que ficou conhecido, né, pela sua obra O Contrato Social, mas ele fica conhecido na sua época, ali no século, acho que ainda século XVII para XVIII, eu acho, deixa eu ver a data aqui do Rousseau, mas eu acho que é isso, ele ainda nasceu no século XVII, eu acho. Rousseau. Não, século XVIII mesmo. Então ele nasce no comecinho do século XVIII e morre em 1778, tá? Então o Rousseau, ele participa lá de um concurso literário lá e tal, e escreve uma obra que o torna famoso, que é Reflexões sobre a origem da desigualdade entre os homens. É isso? Vou colar aqui de novo. E você... aqui, ó. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, tá? De 1754. Essa obra é que faz o Rousseau famoso. E qual é o fundamento dessa obra? O Rousseau parte do seguinte princípio. Olha só. Numa frase, né? O ser humano é bom, a sociedade é que o corrompe. É uma frase conhecida, né? Que é na verdade, uma corruptela de um argumento russoniano. E o que quer dizer esse argumento? O que o Rousseau vai imaginar é que... Ele vai imaginar, tá? Isso não tem como provar. Mas o Rousseau vai imaginar que nos primórdios da humanidade, né, antes de existirem as sociedades civis organizadas, o ser humano era livre e ele vivia sem, digamos assim, desejo de posses, sem brigar por causa de terra, tudo era de todo mundo. Né? Era um passado idílico em que não existia confusão entre as pessoas, porque ninguém se sentia dono de nada, todo mundo vivia numa boa, tranquilamente, todo mundo era dono de tudo ou ninguém era dono de nada. E aí o Rousseau vai falar assim, no momento em que alguém botou um cercadinho ali no chão e falou assim, esse pedaço de terra é meu, aí escangalhou tudo. Por quê? Porque essa pessoa que fez um cercadinho e falou, é meu, né, fez com que o outro do lado falasse, então tá bom, então vou fazer um cercado aqui, também é meu, e esse aqui também é meu. Então as pessoas começam a conceber a ideia de propriedade privada, que segundo Rousseau não existia no mundo idílico que ele imagina, tá? Não é possível ter certeza disso, mas é o que ele parte dessa imaginação, que os seus críticos vão chamar de imaginação idílica, né? Sobretudo o Irving Babbitt, que é um filósofo britânico, se eu não estiver enganado. Eu acho que é britânico mesmo. O Babbitt vai falar isso, que Rousseau tinha uma imaginação idílica. Então ele vai imaginar um mundo onde não tinha a ideia de propriedade privada e todo mundo vivia bem. Quando a concepção de propriedade privada começa a aparecer, as pessoas começam a cercar lugares e dizer que é seu, e que é seu, e que é meu, e que é meu. Os mais fortes começam a dominar os mais fracos. Então, a confusão começa aí. Quando os mais fortes, então, que tem lá um pedaço de terra que eles dizem que é deles, falam assim, não, eu quero o daquele outro fulano também, porque a grama do outro é mais verde. Vou lá e tomo dele e ainda faço ele de escravo. Aí vou lá, tomo do outro. Aí vem o outro povo de um outro lugar,
toma tudo que é nosso, faz guerra, mata metade da nossa sociedade, estabelece ali um governo seu e fica com as nossas terras, e assim por diante. Segundo Rousseau, a origem da desigualdade entre os homens é isso, é a propriedade privada. E aí, claro, ele vai conceber o contrato social, né, como uma espécie de retorno ou pseudo-retorno ao que ele chama de estado de natureza. Claro, uma coisa impossível voltar como era o estado que ele está apenas imaginando, mas o que ele acha é que o contrato social pode ser um conjunto de leis estabelecida pela própria sociedade e entregues a um governante que vai ter poder total, e que vai aproximar a sociedade desse estado de natureza que ele imagina que seja o mais adequado. Tá? Então, basicamente era isso que Rousseau pensava e o que tornou ele famoso. Tá? O que é importante para nós nisso? É a ideia de Rousseau de que a propriedade privada é um problema. O desejo de propriedade para Rousseau é um problema. O Locke vai falar a coisa no sentido inverso. Ele vai falar, não, a ideia de propriedade e a ideia de liberdade é uma coisa que já está no ser humano. E o Estado ele é só um ente que vai organizar para que os eventuais problemas dessa concepção que o ser humano já tem dentro dele sejam contemporizadas, de acordo com a circunstância. É óbvio que vai sair sempre uma confusão aqui e ali. O Estado, então, seria o garantidor das liberdades e da propriedade privada e também aquele que vai ajudar a resolver os conflitos. Isso é Locke, tá? O Rousseau não. Para o Rousseau, só seria resolvido com um contrato social e um Estado poderoso, totalitário, para fazer com que a riqueza fosse distribuída e todo mundo vivesse mais ou menos de maneira igual, tá? Óbvio que o Marx vai beber dessa fonte, né? E aí o Marx ele surge, então, em reação à Revolução Industrial. Então, pensa o seguinte, o que a gente conhece como esquerda é uma reação, tá? É uma reação à ordem estabelecida. Então, quer dizer, você tem um mundo que você pode considerá-lo desigual, injusto, etc. e tal, e a partir do reconhecimento ou da leitura que você faz de que esse mundo é desigual, é injusto, etc. e tal, você organiza uma reação. Então, o que o Marx faz é organizar intelectualmente uma reação a esse mundo, sobretudo que surge a partir da Revolução Industrial, é você organizar uma reação que seja, olha, o capitalismo que surge dessa sanha pela propriedade, pelo enriquecimento, pela riqueza, né? Ele é essencialmente exploratório. Então, o sistema que ele vai chamar de capitalista, né? A economia de mercado se estabelece por meio da exploração. Então, eu como um revolucionário, eu vou lutar contra essa exploração. Ponto. Então, a coisa começa aí, com a ideia de que você debelar, você destruir esse sistema de opressão e instaurar um sistema que seja um sistema mais igualitário. Então, o que Marx está fazendo é olhando para aquela situação do início da Revolução Industrial, né, em que as pessoas estão saindo aos montes do campo, indo trabalhar nas fábricas e que há, de fato, trabalho extenuante, muito problema e tal, e, de fato, exploração propriamente dita, né? Então, o que Marx diz é que a essência do capitalismo é a exploração. Por quê? Porque a essência da propriedade privada é uma essência exploratória. É uma essência de pilhagem, é uma essência de domínio. Então, os poderosos, aqueles que são mais fortes e que vão angariando para si poder, essas pessoas vão controlar o mundo. Então, para Marx, não existe liberdade alguma num sistema como esse. Por quê? Porque os poderosos sempre vão mandar. Eles são donos dos meios de produção, das empresas, das propriedades. Então,
toda aquela gama gigantesca de pessoas que são pobres, elas vão viver em função de trabalhar para essas pessoas que são os donos dos meios de produção. Então, nunca vai haver um equilíbrio de forças aí. Por quê? Porque essas duas classes precisam uma da outra e elas têm uma relação de tensão e de interdependência. Certo? Então, o burguês, né, o dono dos meios de produção, através da mais-valia, né, da exploração do trabalho, ele vai enriquecer. E aquela pessoa, ela só vai ter aquilo. Ela vai depender também do capitalista lá, do burguês, para poder ganhar um salário de, né, porcaria, e comer e se vestir e morar num lugar furreca e olhe lá. Então, a ideia de Marx, que vai se espalhar, né, pelo século XIX, pelo século XX e pelo século XXI, e parece que nunca vai, né, diminuir, é de que o capitalismo é essencialmente exploratório. A economia de mercado é uma falácia, porque ao fim e ao cabo, aquele que é o dono do meio de produção ou dos meios de produção, ele sempre vai explorar aquele que trabalha para ele. E não há meios de você acabar com isso. Ah, Marx estava errado? Olha, em alguma medida ele estava certo no diagnóstico, né? Porque, claro, existe uma possibilidade de que aquela pessoa que já é poderosa, ela trabalhar para a manutenção do seu poder, né? Porque isso também é uma coisa que está na natureza humana. Então, assim, a pessoa não vai abrir mão do poder que ela tem para dar poder para os outros. Então, a ideia de que os poderosos vão sempre dominar, a gente não pode dizer que é um diagnóstico errado. Não, Marx fez um diagnóstico até que, né? O problema é você reduzir tudo a isso. Então, ele reduziu tudo a isso e aí ele, né, a partir de então, toda a visão de mundo de uma pessoa de esquerda, ela vai partir da ideia de que a gente vive num mundo de exploradores e explorados e que existe uma necessidade de lutar contra a exploração. E lutar contra a exploração significa o quê? Significa acabar com ela.